Olá, está começando o Leiga Partilha, episódio 100! Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para a gente refletir sobre as leituras da Bíblia de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E hoje, gente, é um episódio muito especial. A gente está completando 100 episódios deste podcast. E lembrando que são 100 episódios regulares, gente, porque nós fizemos aí alguns extras, né? Então temos até mais 100 episódios. Mas isso aí tudo só foi possível com a participação das minhas colegas que estão aqui gravando comigo e também por causa de todos os colegas e colegas que estão do lado de lá, ouvindo a gente e partilhando conosco. E continuamos então convidando você a comentar sobre esse episódio especial 100, né? E também os nossos outros episódios e interagir conosco, as nossas postagens nas nossas redes sociais. Bora comentar. É isso aí, gente. E para comemorar, né, conosco essa marca tão importante, a gente chamou todos aqueles que de alguma maneira toparam fazer parte desse podcast do lado de cá, gravando com a gente algum episódio. Então, sem mais delongas, vamos aos depoimentos dos nossos convidados. Olá, boa tarde. Meu nome é Débora e eu venho participar do episódio número 100 do Leiga Partilha, que é um orgulho para mim muito grande ter feito parte e fazer parte desse grupo, que eu fui a primeira que eu fui a primeira convidada a participar do Leiga Partilha quando elas estavam chamando pessoas para participarem. Então, naquele episódio daquele dia, em 2020, nós viemos falar a respeito do túmulo vazio. Foi o episódio número 7. Não coincidentemente, mas eu acredito que realmente tem uma mensagem de Jesus nessa reflexão que eu venho hoje falar de outro túmulo, que também ficou vazio, que foi o túmulo de Lázaro. E também, não coincidência, eu não poderia não falar de Marta, que quem me conhece mais profundamente sabe que esse é o meu nome para ele, para Jesus. E como Marta, eu venho falar também da minha pessoa preferida, muito importante da Bíblia, que é Maria. Óbvio que não colocando ela no lugar de Jesus, quando eu digo minha pessoa preferida, mas ela realmente é uma pessoa que eu admiro muito, que é a irmã, dita irmã, né? Era prima, mas irmã de Marta. E Maria Madalena também foi citada no Evangelho de João, que a gente refletiu lá no dia 12 de abril de 2020. Bom, eu resolvi fazer a reflexão a respeito do Evangelho de João 11, dos versículos de 20 até o 44. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: Sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Declarou-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isso? Respondeu-lhe Marta: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito isso, retirou-se e foi chamar em segredo a Maria, sua irmã, e lhe disse: O mestre está aí e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus não havia entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então, os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se apressadamente e sair, seguiram-na, pensando que ia ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava e vendo-a, lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor, se tu estivestes aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus com quem ela vinha, comoveu-se em espírito e perturbou-se, e perguntou: Onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram-lhe então os judeus: Vede como o amava? Mas alguns deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também que este não morreste? Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra.
Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que falei assim, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. O que eu estou vivendo hoje realmente tem tudo a ver com o que Marta e Maria estavam vivendo naquele momento. Que Marta corre ao encontro de Jesus, porque ela tem certeza que somente Jesus pode salvá-las. A gente precisa só contextualizar que a mulher não podia ser sozinha naquela época. Ela tinha que ter um homem que a cuidasse. Então, Maria Madalena era prima deles e depois da morte do pai dela, ficou sob a responsabilidade de Lázaro, tanto quanto a irmã dele, Marta. Por isso, o desespero delas, porque Jesus não estava ali para não permitir que Lázaro morresse. Mas Marta e Maria tinham tanta fé no que Jesus poderia fazer que correram encontrar com ele. Elas tinham fé que somente ele poderia salvá-las, mas acredito que em nenhum momento elas pensavam que o irmão delas pudesse voltar à vida. Elas somente sabiam que ele faria algo, mas elas não sabiam o que ele poderia fazer. E hoje, infelizmente, eu não estou em meu melhor tempo de espiritualidade. Isso me machuca muito, porque eu gostaria de estar, mas eu não consigo. Mas tem algo que eu não duvido nunca, e que eu nunca duvidaria, e que eu nunca duvidei, é que Jesus, somente Jesus, pode fazer o impossível. Porque ele ainda é o mesmo que ressuscitou Lázaro, o mesmo que curou a mulher hemorraísa, o mesmo que fez o cego enxergar, o mesmo que fez a língua do mudo se desprender, o mesmo que ressuscitou. E tem um trecho de uma música que sempre me faz refletir em um específico pedaço. E eu escuto ela todos os dias, porque todos os dias eu procuro escutar as músicas de adoração. E que é um trecho que diz: perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Porque muitas vezes a gente pode achar que Jesus não está nos ouvindo, mas é o contrário. Os nossos ouvidos é que estão fechados. Ele continua falando com a gente que não consegue escutar. Então, a cada momento que a gente clama, que a gente eleva o nosso pensamento a Deus, que a gente faz as nossas orações individuais, eu não estou falando de gritar ao mundo, de mostrar para os outros, é individual. Tranca-te no teu quarto e faça a sua oração. Então, é no momento que a gente se tranca dentro da gente, a gente pede, clama a Jesus, clama a Deus, Ele está nos ouvindo, mesmo que a gente ache que Ele não está ali. Ele vai dar uma resposta pra gente. Então, essa é a minha reflexão de hoje. Eu fiquei muito feliz com o convite das meninas. Depois de tanto tempo, né, de 2020 para cá, nós estamos em 2025, participar desse 100º episódio é muito gratificante para mim, porque me mostra que ele, em meio ao silêncio dele, ele ainda está aqui e as pessoas ainda conseguem enxergar esse Jesus que eu tenho dentro de mim e que onde eu estou, às vezes eu não consigo mostrar muito ele, apesar de que as nossas atitudes é que mostram, né? Mas muitas vezes a gente duvida de que as nossas atitudes estão mostrando. E eu tenho uma amiga minha aqui, que aqui na Irlanda, que ela me fala a todo momento, toda vez que eu me aproximo de você, que eu escuto o que você tem para me contar, eu consigo
saber, eu consigo entender que é Jesus falando comigo. Então, ele usa a sua boca para falar comigo. Mesmo porque eu não consigo ouvir, ela fala para mim, eu não consigo ouvir. Então, todas as vezes que você tá falando alguma coisa, eu sei que é ele que tá me mandando uma mensagem. Eu consigo entender isso. Então, ela sempre me fala, cuida da tua fé, porque eu preciso da sua fé para que eu consiga escutar. E é isso, tá bom? Muito obrigada, meninas. Um beijo para vocês, que seja muito próspero, que venham mais 100 e mais 100 e mais 100 por aí, tá bom? Um beijo. Gente, o que falar, né? Sim. Muito forte, muito profundo. A Débora, eu já falei pra ela, né, quando ela mandou o áudio, assim, que apesar da distância, né, ela tá morando na Irlanda hoje em dia, ela nunca deixou de estar dentro do meu coração. Eu sempre sinto ela, assim, por mais que a gente não tenha uma amizade de ficar conversando todos os dias, nem nada disso, mas, assim, eu nunca esqueci dela. Eu sempre, quando a gente grava Leigo, eu sinto que a aura dela está junto com a gente, assim, porque ela tem tudo a ver com esse projeto, e foi, não à toa, foi a nossa primeira convidada que aceitou logo de cara, né? Eu também só tenho gratidão por ela, assim. Eu também queria agradecer e falar que exatamente o que a sua amiga falou pra você, antes de ouvir, é o que eu tava pensando. Lógico, você tá longe, faz tempo que eu não te encontro pessoalmente, mas sempre quando eu te encontrava, eu sentia Jesus em você. Sempre, sempre. Muito bom, né? Muito bom ouvir a sua voz, muito bom matar um pouco a saudade, né? Que eu falo que o que temos hoje atualizados, né? O celular, a internet, nos ajuda muito nisso, né? E, na verdade, se a gente for ver o nosso cotidiano, a gente não está com todo mundo que a gente gostaria o tempo todo, né? Mas, assim, o quanto é bom a gente perceber que o tempo passou, mas que as pessoas que realmente importam continuam ali, né? Continuam aqui, continuam com a gente. E é isso, Deb. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo pela sua partilha aqui conosco, né? E esses votos aí, que realmente seja muito mais 100, né? Nós também queremos isso. E obrigado, e força daí onde você tá, que nós estamos unidos a você aqui. Um beijão. Amém. Beijo. E agora vamos pro próximo áudio do Padre Enéas. Olá, queridos ouvintes do Leiga Partilha, sou o Padre Enéas, pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Uraí e assessor diocesano do setor Juventude. Em julho de 2020, tive a alegria de participar deste lindo projeto Leiga Partilha com o episódio Confessionário. Na ocasião, me foram feitas algumas perguntas sobre a igreja, os evangelhos, os dogmas, pecado grave e leve, a dificuldade em crer nos dias de hoje, se é possível confessar online, também naquela ocasião que estávamos passando pela pandemia. Partilhei um pouco sobre o desafio em celebrar a Santa Eucaristia sem o povo. E falei também da importância das mídias sociais, que é uma ferramenta de evangelização. Foi uma experiência maravilhosa e hoje aqui estou novamente. Quero aproveitar esta oportunidade para parabenizar cada um de vocês que estão à frente deste lindo trabalho de evangelização Leiga Partilha. Sejam perseverantes para continuarem anunciando a boa nova do Reino de Deus. Quero agradecer a Mari pelo convite e confiança em estar participando mais uma vez. Deus abençoe. Finalizo essa minha participação com a citação bíblica do Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 19. Jesus foi então a Nazaré, onde fora criado, conforme seu costume. No dia de sábado foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e aos cegos a visão, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Esta citação bíblica me marca muito por dois motivos. Primeiro, resume toda a missão libertadora de Jesus,
Missão essa que também é nossa, pois somos seus discípulos missionários e damos continuidade ao seu projeto salvífico. Segundo, nesta passagem bíblica está presente o meu lema de ordenação presbiteral. O Espírito do Senhor está sobre mim. Se o Espírito do Senhor está sobre mim, ele vai me guiar, iluminar, fortalecer diante dos desafios da missão sacerdotal. Deixo aqui o meu forte e fraterno abraço a todos. Deus os abençoe sempre por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém! Obrigada, Padre Enéas, aí mais uma vez, né, por toda a parceria e apoio. Nós te agradecemos. Foi um momento muito rico para nós, né, ter a participação de um padre, de um sacerdote, né, e aí com esse desafio de responder algumas perguntas, né, e queremos agradecer e que Deus conserve aí, Padre, cada vez mais o seu sim, conserve a sua vocação, o seu chamado. E tamo junto, né? Como eu sempre falo pro senhor, tamo junto aí pro que precisar. Obrigada. É isso. Acho que o episódio do padre é um dos que eu mais gosto, sabe? E o pessoal mandou pergunta mesmo. Então, até convido vocês, né, que se tem alguma dúvida, principalmente, né, com relação ao sacerdócio e tal. E ouçam o episódio do padre, que é muito legal. Eu queria agradecer também pelo áudio. Muito obrigada por ter feito parte, né, do nosso Leiga Partilha. Também agradeço o padre e aproveitando para lembrar, talvez os colegas que sejam de longa data até lembrem, né? Mas quando eu falei lá no começo que a gente tinha episódios extras, o confessionário era um quadro que a gente tinha ali no começo, né? Acho que a gente chegou a fazer uns 5 confessionários, se eu não me engano, né? Que tinha essa ideia mais de partir dos ouvintes, né? Questões assim, quem sabe a gente não volta com alguma coisa desse tipo aí também. Mas é bem interessante, o do padre é o confessionário 3, mas convido vocês a ouvirem a todos. Lá tem até um silenciamento da Mari, acho que é o confessionário 4. Tem bastante, o 5 não lembro agora, mas enfim, bem interessante, tá? E agora vamos ouvir a Camila. Oi, eu sou a Camila. Eu participei do episódio 17 com as meninas. Foi maravilhoso. E atualmente eu tenho pensado muito na passagem de Filipenses 4, 6, 8. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. É maravilhoso esse podcast das meninas, que tanto nos une a palavra de Deus. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Beijo! Camis, muito obrigada, minha amiga do coração. Ela participou do episódio que a gente falou do milagre da multiplicação dos pães, né? Eu lembro bastante desse episódio, foi uma delícia de gravar com ela. Ela que é uma amiga muito próxima minha, é um amor de pessoa, tem também uma espiritualidade. Lembra que nem a Débora, que a gente comentou no começo, assim, é uma pessoa que quando eu converso com ela eu também sinto essa paz, assim, essa... Jesus falando muitas vezes pelas palavras dela. Então, muito obrigada, Camis. Muito obrigada, Camis. E aí, só a sua voz acalma até a gente, isso eu ia falar, né? Já traz já uma paz, assim. Exatamente. Então, agradecer também pela participação e por também ter enviado áudio pra gente. Eu lembro, assim, foi um episódio pra mim muito marcante, assim, foi muito especial. Até porque dentro do nosso coração, como cristão, a gente precisa mesmo querer essa união, né? Esse comunicar, essa troca entre nós, né? Então, para mim foi um episódio que me marcou muito por isso, por essa abertura, esse acolhimento, esse se estar mais à vontade e a gente falar da mesma coisa, mesma língua, né? Então, isso é ser cristão, né? Ter Jesus como, ter Cristo como centro das nossas vidas e falar a mesma língua, né? Então, muito obrigada, viu, Camila? Obrigada mesmo. Saiba que foi muito especial e muito importante ter você com a gente aí. E marcante, principalmente aqui na minha história. Muito obrigada. Isso aí. Agora a gente vai ouvir o áudio do Kiko. Olá, pessoal do Leiga Partilha. Tudo bem? Meu nome é Márcio, mais conhecido como Kiko Ananias.
Sou aqui da cidade de Cornélio Procópio, da paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos e do grupo de oração Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos. Estou aqui para fazer uma partilha com vocês nesse momento especial onde nós estamos chegando já no 100º episódio. É isso aí. Eu tive assim a graça, a alegria de receber o convite para falar um pouquinho com vocês no 29º episódio. Eu não poderia ficar de fora dessa festividade, desse momento de alegria, de gratidão a Deus e a você que acompanha aqui o trabalho do Leiga Partilha. E hoje, nessa data, quero partilhar com você a palavra que está em Romanos, no capítulo 15, no versículo 13, que vai dizer: pela virtude do Espírito Santo, transbordeis de esperança. Essa palavra é a palavra norteadora do movimento da renovação carismática católica. E é uma palavra que mexeu muito comigo, tocou muito, de uma forma muito profunda no meu coração, porque vai nos renovar para falar de esperança. A esperança que é uma das virtudes teologais, né? Fé, esperança e amor, né? Então, a esperança que no caso que foi dada por Deus, Deus nos presenteou com essa virtude da esperança, ou seja, no nosso batismo nós recebemos. Então eu quero nesse momento dizer a você, né, que São Paulo ele vai dizer que ele vai nos dar o seguinte ensinamento, que na esperança nós devemos ser alegres, porque que é uma esperança que não engana, como vai dizer lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 5. A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, é por isso que nós devemos ser alegres nessa esperança em Deus. Na tribulação, devemos ser fortes, e na oração é preciso sermos perseverantes. Então esse é o ensinamento que São Paulo vai nos dar, que é uma espera de alegria, que a esperança ela não engana, porque o amor de Deus foi de fato derramado em nossos corações. Por isso, eu quero dizer a você, nessa celebração do 100º episódio do Leiga Partilha, seja alegre, porque você sabe em quem você colocou a sua confiança. Não tenhais medo, coloque na mão de Deus e tudo vai dar certo, porque a nossa alegria é saber que nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco, Jesus está no barco das nossas vidas. Aconteça o que acontecer, creia nisso, porque a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Amém? Forte abraço, Deus abençoe todo o pessoal do Leiga Partilha, Deus abençoe você que segue, Deus abençoe você que realiza essa missão aqui no Leiga Partilha. Um abraço, fique com Deus, tudo de bom, Deus abençoe, forte abraço. Obrigada, Kiko. Assim, o Kiko é uma grande, como que eu posso dizer? Você tem aquela pessoa como uma referência, assim, de alegria, além de alegria, assim, e de palavras certeiras, podemos dizer assim, né? E de uma jovialidade, assim, que eu gosto muito. Pessoas que a gente gosta de ter perto. Então, muito obrigada, Kiko, pela sua partilha, obrigada pela sua participação aqui conosco. E saiba disso que fez a diferença também, né, nesses episódios aí que nós gravamos. Foi muito importante para nós a sua participação. Muito obrigada. Deus abençoe. Obrigado por essa palavra, né? A esperança não engana e que essa é a verdade do cristão, né? Nós precisamos sempre ter a esperança, né? Porque Jesus nos traz e nos garante isso. Obrigada. Muito obrigada, viu, Kiko, pela participação. Obrigada, Kiko. Aí você falou de perseverança, e você é um exemplo de perseverança. Fazia um tempo que eu não ia na missa, eu fui semana passada, e era você que estava ali na parte da liturgia. E é muito bom, sabe, ver que as pessoas, sabe, sempre estão ali. É muito. E você é um exemplo de perseverança mesmo, não só a palavra que você trouxe, mas a sua pessoa também. E agora vamos ouvir a Gisele. Olá, bom dia.
Meu nome é Gisele Coelho, sou casada com o Otávio e nós temos 6 filhos. Estou gestante de mais uma menininha que vai nascer daqui a pouquinho, mês que vem. Nós moramos em Nova Lima, em Minas Gerais. Nós tivemos a alegria de participar de um episódio do programa Leiga Partilha em 2021, onde nós falamos um pouco da nossa experiência com a educação domiciliar, uma modalidade de ensino também conhecida como homeschooling. Nós queríamos compartilhar com vocês que o ensinamento de Jesus, que sempre nos guia nos estudos e na educação dos nossos filhos, é a importância de buscarmos sempre a humildade. Jesus nos pede para sermos mansos e humildes de coração, como Ele é. A humildade é reconhecer que Deus é tudo e nós não somos nada. Claro que em nossas vidas nós conquistamos muitas coisas, mas não é só por mérito nosso, mas sim por graça de Deus. No mais, gostaríamos de parabenizar essas 3 queridas, Lu, Lê e Mari, por esse lindo projeto de evangelização. Que Deus lhes dê muita luz, força, ânimo e humildade para seguir com esse projeto que aproxima Deus de tantas pessoas. E continue com essa alegria, esse humor, né? Esse ânimo todo de vocês, que é muito bacana. Grande abraço da família Coelho Castro. Ai, gente, outra voz que é uma delícia de ouvir, né? Sotaque mineiro, né, gente? Ai, que delícia! E você viu, estamos aqui, acho que metade dos depoimentos, e gente do Brasil inteiro, até internacional. Vocês não viram é como mesmo? A gente tá Verdade. chique, né? Obrigada, viu, Gi? Foi muito bom ter vocês. Foi um episódio de live, né? Então, pra gente foi um desafio. Assim, confesso que eu acho que eu não vou fazer live, porque realmente é um desafio muito grande estar ao vivo. Pra mim, a ansiedade bate demais, gente. Mas o conteúdo ficou ótimo. Ficou muito graças legal. A eles, né? Que compartilharam com a gente. Tá lá também o episódio da Gi e do Otávio, o homeschooling. Sim, né? É um episódio também muito educativo, né? Então, também convido as pessoas para ouvir o episódio, saber um pouquinho mais sobre, né, o tema que ela falou. E também agradecer, que bom ouvir sua voz, faz tempo que eu não te vejo. Traz muita paz também. E parabéns aí, né? Mais uma neném, que gostoso, né? Que Deus abençoe muito. Obrigada, viu, Gi? Ó, eu chamando já de Gi. De casa já. Né? E obrigada mesmo, assim, por trazer esse tema que às vezes é muito desconhecido por muitos, né? Ou às vezes até falta um pouquinho mais de compreensão, né? Eu acho que aquilo que a gente não conhece, a gente não ama, a gente não interage, não tem como comunicar, nem saber nada sobre, né? Então, obrigada, foi muito importante aí a gente conhecer um pouquinho mais. E é uma alegria, né, ter você na história do Leiga Partilha. Muito obrigada, Deus abençoe você e a sua família. Isso aí, gente. Agora vamos ouvir o áudio do Ricardo. Olá, eu sou o Ricardo e eu sou o que está por trás das artes, né, de postar os episódios do podcast Leiga Partilha. Queria parabenizar já a Luciana, a Letícia, a Mari, e que vocês sejam iluminados pelo Espírito Santo, e que essa missão de evangelizar pelo âmbito das redes sociais, né, de podcasts, que sigam o seu caminho, pois já ajuda muita gente e já me ajudou desde o começo que eu conheci em 2022 até hoje, na minha espiritualidade e na minha vivência com Deus. Eu já participei do Leiga Partilha no episódio 51, um novo ciclo, né? Que vai falar sobre João, do 1 ao 9. E hoje eu trago uma passagem que me guia muitas vezes nos meus momentos que eu preciso ouvir um pouco a Deus. E enquanto eu pego a passagem aqui, eu queria compartilhar uma coisa que São Jerônimo fala, que eu acho muito interessante. Que quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a Bíblia, abrimos a Bíblia para ler, é Deus que fala conosco. E a passagem está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar, de viver, na caridade, na fé, na castidade. E essa passagem é uma mensagem para os jovens que estão ouvindo, que nunca é cedo demais, né, para se aprofundar na sua fé, para conhecer ainda mais Jesus Cristo. É isso aí, parabéns pelos 100 episódios, que venham mais 100 e que cheguem a 1000 se Deus quiser.
uma observação. Eu falei que eu conheci o podcast em 2022, mas na verdade foi em 2021, né? Faz bastante tempo já, por meio de uma postagem no Facebook, onde eu vi a Luciana postando que precisava de alguém para fazer as artes. É isso aí, obrigado, tchau, tchau. É isso aí, obrigada, Ricardo. E como ele falou, né, gente, na verdade ele faz parte do Leiga, né, nos bastidores, mas é essencial o trabalho que ele faz. Todas as artes que vocês veem aí quando a gente posta um episódio novo, é ele que faz. Ele, nossa, ajuda muito a gente. E muito obrigado por fazer parte também do Leiga, não só o episódio que você participou, mas por ajudar a gente também. Sem contar a história, né? A história que ele tem com o Leiga é muito legal. E tem o testemunho dele no episódio que ele participou com a gente, né? Ele falando o quanto a forma das reflexões, né, colaborou para que ele pudesse retomar ali toda a sua caminhada. E eu me sinto muito feliz em te conhecer e ver o fruto tão frutuoso que é o Ricardo para a igreja hoje, né? Então, nossa, sempre quando eu me encontro com ele, eu fico pensando assim, o quanto Deus é bom, né? E o quanto Deus confirma, né, o Leiga Partilha, né? Porque a gente só conhece a obra pelos frutos, né? E com certeza Deus está muito feliz com o seu sim, viu, Ricardo? Porque, olha, eu fico pensando assim, eu achava que eu fazia muita coisa, mas você já está ganhando de mim já. E, assim, eu acho muito legal que eu sempre falo assim, como ele está dando conta de tudo isso, né? E é a graça de Deus, né? A graça de Deus ajuda a dar conta, né? Então, continua aí, persevere e força na peruca aí, meu amigo, vai dar tudo certo. O Ricardo é o quarto colega, com certeza, aqui, com certeza. Né? Que nós temos aqui. E realmente, assim, o como ele veio até nós, gente, pra mim também é providência de Deus. Que eu tinha certeza que a gente não ia conseguir. Se fosse conseguir, ia ser por pouco tempo. Que ia ser uma situação muito mais difícil, assim. E foi, tipo, papum, assim. Eu postei, acho que deu pouquíssimo tempo, ele entrou em contato e deu muito certo, né? Ele, além de fazer as artes, ele também posta pra gente, né, nas redes sociais. O interessante é que ele acompanha todos os episódios. Isso que é o mais legal, acompanha, né? Não, é coleigo mesmo, raiz mesmo. Do lado de dentro e do lado de fora também. Então, muito obrigada também, Ricardo, de verdade, de coração. Você faz parte do grupo nosso aqui. Coleigo, muito obrigada. Isso aí, agora nós vamos ouvir a Cleusa. A Mami! Olá, eu sou a Cleusa Fiorini. E vim aqui, nesse momento tão especial do Leiga Partilha, para parabenizar essas meninas, né, essas jovens que com tanto amor, tanta dedicação, estão comemorando esse programa que elas carregaram desde a pandemia até agora, anunciando esse amor, anunciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma honra poder estar participando novamente, para lembrar que no 65º programa, eu falei, né, eu fui convidada para a gente estar refletindo Romano capítulo 5, versículo de 12 a 17 e 19. E que ali se colocava que por um só homem entrou a morte, entrou o pecado, e por um só homem entrou a salvação. E nós sabemos assim que lá no Jardim do Éden, quando o homem vivia numa felicidade tremenda, que ele caminhava com o Pai, que ele caminhava pelo jardim toda tarde, tinha companhia de Deus. Mas ele se deixou enganar, querendo ser Deus. E aí ele perdeu essa graça. E aí, quando chegou a tarde, eles ouviram os passos de Deus se aproximando, porque eles o conheciam. Imagina a dor do coração de Adão e Eva, né? E eles estavam escondidos. E ele os procurava com tanto amor, e ele disse: onde está? Isso para mim, essa palavra sempre me pega, porque assim, quantas vezes durante a vida da gente, a gente vai se deixando levar, não é? Vai se deixando levar, e a gente tem que se perguntar: onde que meu coração está? Aonde é que está o meu coração? Eu também estou me escondendo por conta dos pecados, estou escondendo de Deus. Onde estás? E é isso, né? E agora a palavra aqui em João 18, no versículo 4.
depois que Jesus foi para aquele Horto das Oliveiras, ali ele suou sangue, ele sabia tudo que ia acontecer com ele. Ele tomou para si a missão de nos salvar. E ele se levantou, depois de ter suado sangue e suor, ele se levantou dali, ele se adiantou, ele se entregou. Ele podia muito bem sair dali, porque sabia que Judas tinha acabado de trair, que vinha com soldados para prendê-lo, mas não, ele se adiantou. Ele foi, ainda com seu corpo transpirando sangue e suor. Por quê? Porque Jesus, ele pode fazer tudo. Mas a única coisa que o faz prender, porque ele é livre em tudo e por tudo, mas a única coisa que prende Jesus é o seu amor por cada um de nós. Gente de Deus, é lindo demais, né? A única coisa que prende Jesus é o amor dele por nós. E aqui nessa palavra, ele diz, simplesmente ele faz outra pergunta: a quem buscais? Primeiro, o Pai grita: onde estás? E aqui Jesus diz: a quem buscais? A quem buscais para prender, para pisotear, para sacrificar? Um Deus preso por amor a nós. E ele se entregou, ninguém tomou, ele se entregou. E quando a gente vê a cruz e a gente percebe que aqueles pregos nunca que poderia segurar Jesus na cruz. O que segurou ele ali foi o amor dele. Isso é, para nós, a maior prova de amor. É entender que nessa vida, o que é que eu estou procurando? O que eu tenho procurado? O que buscais? O que eu busco? O que eu busco? Dinheiro? Vanglória? O que eu busco? Porque o segredo é buscar somente Jesus Cristo. Buscar o amor desse Jesus por cada um de nós. E é isso que a Leiga Partilha tem oferecido nos seus episódios. Esse amor de Deus vivo na sua palavra. Onde estás? Que a sua resposta e a minha resposta esteja, Senhor, aqui, escondida com os meus pecados. Mas no momento em que o Senhor me perguntar o que eu procuro, eu possa responder: apesar dos meus pecados, eu procuro o teu amor. Porque eu nasci do amor, eu sou cheia do teu amor e eu quero o seu amor por mim. Assim como esses meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo neste momento, nós queremos, Senhor, o seu amor. Porque é uma alegria imensa saber que um dia, Deus, Pai, sonhou conosco e que o Senhor vibrou no momento que o nosso coração bateu pela primeira vez e que nosso pai nem nossa mãe sabia. O Senhor nos colocou no útero, no ventre de nossa mãe, e quando ali o Senhor nos contemplava, nos plamava no seio materno, o Senhor ia nos amando, porque o Senhor soprou nas nossas narinas a vida, sim, tua vida, a sua essência, o seu amor. Então, a nossa essência é o amor de Deus, o amor verdadeiro, único de Deus. Por isso buscamos tantas coisas, por isso tantos vazios, por isso tantas feridas, porque só o amor de Deus pode nos curar e nos saciar. E Ele se adianta, e Ele se levanta, mesmo quando nós caímos, é Ele que se levanta para vir ao nosso encontro e dizer: vem, eu estou aqui, eu me entrego novamente por você, eu abro os meus braços para você novamente, para que você seja amado, seja curado, seja restaurado. Você vive no mundo, sim, as coisas estão difíceis, sim, mas se você aceitar esse amor, se você aceitar ser amado por esse Deus que nos ama sem medida, nada vai te derrubar, porque você nasceu para dar certo. Você nasceu para o amor, no amor e ser amor. Que Deus abençoe a cada um de nós. Aê, muito bem. Obrigada, viu, mãe? Deus abençoe, viu? Você é assim, para mim, é o sinal de Deus, né? Eu falo que a gente às vezes precisa de vozes assim que nos direcione para o caminho de Deus, e é muito bom mesmo ser sua filha, e muito obrigada pela sua participação aqui no Leiga, né? É muito importante, foi importante, e é muito bom ouvir a voz dela, mesmo que eu ouça todos os dias, né? Mas isso é muito gostoso, muito bom ter ela aqui também. Muito obrigada, um beijo. Muito obrigada, Cleusa. Você é aquela pessoa que a gente fala ungida, né?
E não é à toa que a Mari tem o dom da palavra, né? Filha de peixe, peixinha é. E muito obrigada novamente pelas palavras, pela participação, pela filha maravilhosa que você tem. Obrigada, Cleusa. Realmente, tudo que sai da sua boca é uma grande oração, né? E é tão bonito. E também agradeço da mesma forma que a Alex fez, agradecer por sua filha fazer parte. Também agradecendo pelos bolos que a gente já comeu. Ai, aquela torta de frango, hein? Meu Deus, saudade. O presencial com você realmente sempre era muito edificante. Diferença sempre, né? Obrigada. Muitos episódios até, né? Precisamos fazer um remember aí, né? É isso aí. Agora vamos pro próximo áudio do Luiz. Bom dia, eu sou Luiz Eduardo Hidalgo. Estou aqui para mandar a minha mensagem neste episódio que nós estamos celebrando o 100º episódio desse podcast tão especial na evangelização, que nos traz a palavra de Deus de uma forma descontraída, mas sem perder o valor da intimidade com a Santíssima Trindade. Com muita alegria, eu participei do episódio número 67, especial de Páscoa, em 2023. Nesses dias eu tenho meditado a palavra de Deus, que está em Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15, que diz assim: porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Olha só, a coincidência, não é? Celebramos o 100º episódio e a palavra vem nos falar de evangelização. Quero então externar a minha gratidão por fazer parte dessa história e celebrar com vocês. Que venham mais centenas de episódios, mais centenas de evangelizações, mais centenas de formas de nós meditarmos a palavra de Deus de uma forma mais descontraída, mais alegre, de uma forma que também nos alegra o coração. Eu tenho muita alegria em ter participado e sempre estar recebendo esse episódio. Quero agradecer a todos vocês, a vocês meninas, não é, que participam, a Letícia, a Luciana e também a Mari, não é, nossa irmã da renovação, né? Um abraço a todos, viu? Um abraço fraterno. Muito obrigada, Luiz. E se falar de evangelização, né, você também é um exemplo de evangelização. E sempre muito atuante na igreja, também sempre muito ungido e também muito disposto, sempre quando a gente precisa de uma palavra de alguém, e você está sempre disposto para falar e evangelizar. Então, também agradeço por ter conhecido você, né? Foi através, na verdade, dos nossos maridos, que as nossas famílias se uniram. E muito obrigado. Você é uma pessoa muito importante pra gente. Obrigada, viu, Hidalgo? O Hidalgo é um grande irmão, assim, né? Aquele parceirão, né? E é muito bom, assim, poder contar com você aí mais uma vez, né? Nessa parceria conosco aqui também no Leiga Partilha, né? E saber, assim, toda vez que eu encontro, né? Quando a gente se encontra, a gente sabe que mesmo não estando todos os dias juntos, a gente sabe daquelas pessoas que rezam pela gente, né? E é isso que é gostoso, assim, de saber. Além de rezar, de que torce, né? De que deseja o bem pra gente. Então, obrigada, viu, meu irmão? Como você disse, estamos juntos aí, né, nessa caminhada, não só na renovação, mas na igreja, onde Deus pedir, né? É onde Deus mandar. E que Deus abençoe você. Continue abençoando muito você e a sua família aí também. O Luiz, agradecer também. E ele falou de alegria no evangelho dele. E ele, para mim, é um exemplo de pessoa que evangeliza com alegria, porque ele realmente tem esse carisma, né, gigante, que ele é muito simpático e ele consegue transmitir a evangelização, a Bíblia, a palavra de Deus com essa alegria que ele mesmo falou. Eu sinto sempre dele também. Isso. Então, muito obrigada pela participação, tanto no episódio quanto hoje, né? E por fazer parte também das nossas vidas aí. Obrigada. E agora áudio da Mames 2, né, mãe? Margarete. Boa noite, Leiga Partilha. Mariane, Letícia, Luciana. Aqui é a Marga Lima, sou a mãe da Letícia e da Luciana. Eu estou passando aqui para deixar uma mensagem para vocês. Primeiro, parabenizá-las por esse episódio número 100 da Leiga Partilha. Eu participei do episódio 69, com a passagem das bodas de Caná,
e gostei muito de ter participado. E naquela passagem, né, fica para nós assim, aquela grande reflexão de que a mãe intercede por nós junto ao filho, e o filho sempre atende a mãe. Maria, nossa mãe, sempre vai interceder por nós. Então eu peço a intercessão de Maria para que vocês continuem perseverando nesse projeto tão bonito e tão abençoado, porque a gente sabe que a gente precisa ter muita perseverança, muita fé e oração quando a gente começa um projeto de Deus. E vocês estão nessa caminhada aí há muito tempo. Eu quero deixar assim apenas uma reflexão, que às vezes a gente faz as coisas e acha assim, nossa, mas é tão pouco que eu faço, é tão pequeno, será que eu continuo, será que eu não continuo? A Madre Teresa de Calcutá tem uma reflexão que diz o seguinte, às vezes o que eu faço, eu penso que é apenas uma gota de água no mar, mas sem essa gota, o mar seria menor. Então, que vocês continuem perseverando, continuem com esse projeto, a gente aprende muito com vocês. Às vezes eu escuto um evangelho e vocês começam a falar, conversar, explicar, e eu enxergo esse evangelho a partir da perspectiva de vocês. Às vezes eu tinha tirado, por exemplo, uma reflexão e vocês acrescentam, sempre acrescentam e somam muito mais. Eu creio que, como eu, muitas pessoas que ouvem devem sentir essa mesma sensação gostosa de aprendizado, de partilha mesmo. Parabéns. Parabéns para você, Mariane, parabéns, Letícia, parabéns, Luciana. Que Deus continue abençoando a cada dia esse projeto. Um grande beijo. Amém, obrigada, minha mames querida. Queria falar também que você é um exemplo de fé pra gente. A gente sabe que você está passando um momento difícil de luto, mas eu nunca vi você fraquejar na fé. E a gente ama muito você. E também agradecer porque você colocou a gente nesse caminho, né? Você falou, né? O que a mãe pede, o filho faz. Você que trouxe a gente para esse caminho de fé. E eu sou muito grata a isso. E você também, toda a partilha, não só a sua, mas a partilha de todas essas pessoas, né, do áudio, também acrescentam muito na nossa espiritualidade. Então, muito obrigada. Um beijão, a gente te ama. Muito obrigada, Mames. Realmente é muito representativo você ter participado de um episódio que falava sobre maternidade, né? A gente fez pelo Dia das Mães. E, de fato, e as suas palavras agora também falando sobre o aprendizado. E como a Alex falou, a gente também... Eu tenho certeza que o Lega a Partilha só existe por sua causa. Porque o que a gente aprendeu com você, né? De espiritualidade, de evangelização, assim, foi uma sementinha que você foi plantando nas nossas vidas, né? Conforme... você foi nos educando e, enfim, ensinando a gente. Então, realmente, foi muito importante. É muito importante. Você faz parte das raízes do Leiga também. E muito obrigada por tudo. Te amo muito. Fica o meu beijo. Muito obrigada, viu, Margarete? Principalmente pelas filhas, né? Que são, assim, maravilhosas sempre, né? E você sempre foi, para mim, um exemplo, assim, do silêncio, né? Mas a fé através do silêncio. Então, assim, cheia de muitas obras, né? Mas é uma coisa que você sempre falava, assim, que sempre marcou a minha vida, a minha história, é que o que uma mão faz, né? A mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. E você é um exemplo disso, né? Da fé na prática, das obras, né? A fé praticada com obras, né? Mas com obras que não precisam ficar falando, né? Por aí. Então, um grande exemplo sempre para minha vida e acredito que para muita gente, né? E os exemplos aqui que eu tenho pertinhos de mim, as meninas, né? Então, muito obrigada sempre. Saiba que é aquilo que a gente tem como verdade, né? As palavras convencem, mas os testemunhos arrastam, e nós nos encontramos muitas missas diárias, né, Margarete? Então, é o testemunho mesmo que fortalece uns aos outros. Então, muito obrigada pelo seu sim, obrigada pela sua fé, pela sua perseverança. Obrigada mesmo. É isso, gente. Agora a gente vai para o último áudio, também muito especial, do nosso compadre, né? Nosso compadre Alessandro. Bora, compadre! Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Alessandro Nogueira. Hoje eu venho aqui para fazer esse áudio para parabenizar, né, o podcast Leiga Partilha, que está apresentando para nós
de uma maneira descontraída o Evangelho, né, a palavra do Senhor, sem perder a sua essência, né, de reflexão e importância que tem sobre as nossas vidas. E para dizer, né, que eu fico muito feliz que estamos chegando ao 100º episódio, né, e com isso que Deus capacite, né, para que a gente alcance muito mais episódios sobre a reflexão do Evangelho. Eu participei do episódio 85 na Páscoa, né? Nesse episódio 85 a gente refletiu o Evangelho de João, capítulo 20, versículo de 1 a 9, onde Maria Madalena vai até o sepulcro e não encontra Jesus, né? E nisso ela já crê que Jesus ressuscitou e ela vai contar aos outros discípulos e alguns não tiveram aquela reação que ela teve, né, de imediato, de crer que Jesus ressuscitou. E eles tiveram que ir lá para ver, né, para crer. E às vezes a gente é muito nisso, né, a gente tem que enxergar algo para crer, né, para gente ter fé naquele fato, né. E Jesus mostra pra gente que a nossa fé não precisa ser evidenciada. A gente consegue ter fé sem ter que enxergar mesmo, né? E parabenizo, né, toda a equipe do Leiga Partilha, a Letícia, a Luciana, a Mari, que é minha esposa, e que Deus abençoe muito vocês, que vocês sigam nessa caminhada por muitos e muitos tempos, né? Que venham muito mais episódios pra gente refletir. Aí, arrasou. Aquele que fala que não sabe falar muito bem, aí, mandou bem. Obrigada, viu? Obrigada pela sua partilha e obrigada por participar direto ou indiretamente, né? Ouvindo as gravações, né? De casa. E tamo junto aí, né? Para mais participações, né? Obrigada aí. Um beijo. Muito obrigada, Alessandro. E é bem isso que você falou mesmo, né? Acho que é o contrário. A gente tem que crer para ver, né? Não o contrário. E muito obrigada pela sua participação. Como você falou, você achou que você tinha dificuldade de falar, estava meio tímido, mas arrasou. E quem sabe você não influencia, né? O meu marido, da Luciana, a participar também de um episódio, né? É isso aí. Fica a dica pros maridões aí. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Alessandro, pela participação, pelas palavras, por compartilhar a Mari com a gente. E uma coleguinha, que agora vocês não estão vendo aí, mas nos bastidores aqui a gente tem uma coleguinha que tá participando com o seu silenciamento também aqui. Muito obrigada, viu? E, gente, aproveitando que a gente está aqui, né, recuperando episódios, às vezes gente nova que chegou aí, ou até gente que já está faz tempo com a gente, mas daí não lembra alguns detalhes, tiverem curiosidade de saber como é que surgiu esse projeto nosso, até saber como foi escolhida a música de abertura. A gente tem essas explicações lá no episódio 47. Então, se ficarem curiosos, ou quem está chegando agora e de alguma forma quiser saber um pouquinho mais sobre como surgiu o podcast Leiga Partilha, o episódio 47 está explicando lá, é bem legal de ouvir. É isso aí, gente. A gente está, então, se aproximando do fim desse Leiga Partilha número 100. A gente teve um sorteio que a gente fez lá no Instagram, né? Mas a gente mandou também pelo WhatsApp para os nossos ouvintes, que a gente manda os episódios, de um missário. E a gente fez esse sorteio, né, na sexta-feira, dia 21. E a gente quer parabenizar, né, o ganhador, o Lucas Garcia, que também é nosso ouvinte, é o nosso cabeleireiro. A gente gosta muito dele. Eu fiquei muito feliz que ele ganhou, fiquei muito feliz mesmo que a minha prima tenha falado, eu queria ganhar, ou outras pessoas, né, também. Mas, olha, parabéns aí e faça muito bom uso, viu? Ele vai fazer. Com certeza vai, né? Muito com bom. certeza. É isso aí. Então, a gente espera que você tenha gostado desse episódio, que foi feito com muito carinho, com muita partilha, né? E também, se vocês quiserem mandar os seus comentários, porque, gente, Leiga Partilha, Jesus partilhou o pão, a gente quer partilhar também a palavra. Então, se vocês quiserem mandar seus comentários, sugestão, especialmente a partilha da palavra, a gente tem canais de contato.
Lu, fala pra gente das redes sociais. É isso, gente. A gente tá lá tanto no Facebook, né, Liga Partilha, quanto no Instagram, @Liga Partilha. Aproveitando que esse episódio teve vários depoimentos, cada um ali falou do episódio que participou, vai lá e dá uma... Se algum te chamou atenção, algum te tocou mais, você não ouviu ainda ou quer reouvir, vai lá reouvir, né? Tá lá para todo mundo reouvir. E também, né, já que estamos falando de partilha, de convidados e participantes, se você tem vontade de participar da gravação do Liga Partilha com a gente, pode falar, gente. A gente tá aqui para isso mesmo, a gente quer que as pessoas partilhem conosco, né? Então, eu queria tanto gravar um dia. Gente, fala com a gente, bora. Com certeza. Vamos gravar, fala bora. com a gente que a gente grava, vamos lá. E a Alex, você comentou da lista de transmissão, né? A gente tem essa lista, então, que a gente manda os episódios sempre que eles são gravados e postados. A gente divulga lá nessa lista de transmissão, não é? A gente não fica dando bom dia, boa tarde, boa noite. É só realmente quando sai o episódio, você quer ter em primeira mão o link aí, quando sair, quando for postado. Então, se quiser, pode, se não tá na lista ainda, né? Manda uma mensagem pra gente, pode ser pelo Instagram, pelo Facebook, ou até se você tem um contato de alguém, nós três, no WhatsApp. Manda uma mensagem, fala que você quer ser acrescentado lá na lista de transmissão e a gente bota você lá. É isso aí, Mari. Onde que as pessoas podem ouvir o nosso podcast? Bom, você pode ouvir nas principais plataformas aí, né? O YouTube, Spotify, que também tá campeão aí nos podcasts, né? E principalmente ali no Instagram, que a gente também tem ali nos Reels, né? Que é onde comporta aí os nossos vídeos, vídeos, né? Em nosso podcast. Então, tá aí tudo certinho. Ou é só você colocar aí no Google, que também vai aparecer. Coloca Liga Partilha. Lembrando que realmente o Google Inteligência Artificial tá colocando lá, você bota Liga Partilha, já explica o que a gente quer. Tá uma graça. Já fala o que a gente é. Então, não fica de fora, não deixe de ouvir. É só você dar um buscar aí, busca Liga Partilha, que vamos aparecer aí. É isso aí, meninas. Então, vamos nos despedir? Em 3, 2, 1... Tchau!